Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? A 31ª parte. Pois é, a gente já está encaminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha nas fases do conflito. Mas eu vou dizer para você a mesma coisa que disse quando estudamos a Primeira Guerra Mundial. Faça-me um favor, não fica decorando isso aí. Isso é para dar uma certa liga, sabe? Isso é para a história não ficar solta, para a gente não falar só de causas e consequências, é mostrar um pouco do desenrolar do conflito. Mas a gente sabe que o grosso das questões não passa por aí. Isso não é o foco principal da cobrança. Imagina, uma cobrança que exige do candidato o nome de uma batalha, ou pior ainda, a data em que essa batalha aconteceu, número de mortos, nome de general. Não, isso não, faça-me um favor, hein? Não é para esquentar a moringa com isso. Claro, é importante algumas coisas. Por exemplo, você fala em dia D. Olha, eu acho que todo mundo, pelo menos, precisa ter uma noção de que é um fato importante no desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, a gente não precisa aprofundar demais. Quando você encontrar uma questão, por exemplo, eu já vi questões cobrando a Batalha do Marne, eu tenho a impressão de uma questão mal formulada. Pode acontecer de você dar esse azar, tá bom? Mas a gente cruza os dedos e se prepara da melhor forma possível. Também se a gente ficar mergulhando em todas as gordurinhas, em todos os cantinhos da matéria, a coisa não termina nunca, não é? Então a gente tem que ser racional e acreditar que quem vai elaborar a prova também seja, não é? Para que cobre o essencial. Então assim, vamos para as fases do conflito percebendo a dinâmica. Olha, primeiro, o eixo avança muito em função da Alemanha. A Alemanha surpreende a todos com uma tática de guerra chamada Guerra Relâmpago. Em alemão, Blitzkrieg. Você já ouviu falar dessa Blitzkrieg? Então essa tática de guerra, surpreendeu a todos, porque não imaginávamos que a Alemanha, estando submetida ao Tratado de Versailles, tivesse tão bem armada e tão bem preparada. E aí, amigo, a Alemanha saiu ganhando todas. Olha, isso durou mais ou menos 1939, que é quando começou a guerra, com a invasão da Polônia. Foi o estopim de tudo, né? Você estudou isso lá atrás, viu? Quando você estudou Adolf Hitler. 40 e 41. Então, assim, pode-se dizer que Hitler tenha regozijado durante 3 anos de sua vida na Segunda Guerra Mundial. Ali foi o seu triunfo. Ele invadiu a França, ele invadiu a Holanda, invadiu a Bélgica, etc. Saiu invadindo, geral, e nada parecia detê-lo. Ele, inclusive, tomou coragem de invadir a União Soviética, na Operação Barbarossa. Foi desencorajado por todo o seu alto comando. Diziam, olha, é muito melhor, Führer, com todo respeito, se a gente for para o Oriente Médio. Lá a gente pode ter acesso a petróleo, isso vai nos dar um gás danado, uma infinita fonte de combustível. Nós vamos dominar o mundo, como o senhor sonha, o Terceiro Reich. Mas Hitler estava muito feliz porque vinha ganhando todas. Começou a acreditar que era realmente um gênio militar. Sabe como é, né? Você está no poder, todo mundo fica te elogiando, né? E o perigoso é acreditar nos elogios que lhe fazem. E eu acho que ele acreditou. Muitos biógrafos também dizem, olha, ali Hitler cometeu um grande erro. Ele passou a não escutar o alto comando, acreditou que era um gênio militar, e daí para frente foi tomando decisões cada vez mais equivocadas. Uma delas foi de não ter ido para o Oriente Médio, e em vez disso, ir para a União Soviética. Se ele não tivesse sido tão nazista, né? Porque ele acreditava que aquele povo do Oriente Médio é tão inferior ou mais do que os judeus. E ele não queria, né? Preferia atacar o zóio azul lá da União Soviética. Pois é. Bom, enfim, o leite está derramado.
Não vou ficar botando Hitler no tribunal aqui, tá bom? Bom, mas os biógrafos dizem isso. Ali ele cometeu um equívoco. Eu acho que ele, sei lá, tinha uma certa vaidade de atacar a União Soviética, sobretudo Stalingrado, né? Porque tem o nome de Stalin. Isso seria muito simbólico. Ele estava muito orgulhoso de ter conseguido invadir a França, creio eu, uma grande potência, né? A França. E aí acreditou que fosse. Muito bem. Vai lá o Hitler, invade a União Soviética e vai se deparar, claro, ele vai ter umas vitórias, mas ele logo se depara com a grande resistência do povo russo, combinado ao rigoroso inverno que encurrala os russos, ó, que encurrala os alemães. Os russos estavam muito bem preparados, eles tinham fábricas desmontáveis, eles removiam a fábrica e fizeram a mesma estratégia lá da Primeira Guerra Mundial. Foram para trás dos montes Urais e foram chamando o inimigo. A Rússia tem um território muito vasto, né? Quando os alemães entram e o inverno cai, eles ficam encurralados e a bravura dos soviéticos vai cada vez mais causar o pânico nas tropas alemãs, que até então estavam acostumadas a vencer. Então, Vandinho, eu já li uma frase que o Hitler começou a perder a Segunda Guerra na União Soviética. Isso, é uma boa frase. Claro que no final das contas vai aparecer o triunfo norte-americano, inglês, maravilha. Mas é bom lembrar que foi ali a principal derrota de Hitler. Ele perdeu acho que 25 milhões de soldados nessa campanha contra a Rússia. E daí para frente, olha só, a gente vai ter essa resistência, né, encurralando Hitler, fazendo com que seus aliados começassem a recuar também e desconfiar se estavam no caminho certo. O conselho do Partido Fascista destitui Mussolini do comando lá da Itália e prende Mussolini, você acredita? Mussolini chegou a ficar 4 dias preso e o Hitler mandou um esquadrão paraquedista ir lá e libertar seu grande amigo Mussolini. Mas olha, quando a Itália prende Mussolini, já é um sinal que as coisas não estão muito boas para o lado do eixo. Maravilha, e daí para frente foi a derrocada. Então nós temos esse período em que na Batalha de Stalingrado a resistência russa dá uma baixada no moral de Hitler, os aliados se recuperam e a gente vai para a última fase, que é aquela fase das derrotas do eixo. Aqui sim a gente marca esse tal dia D. Olha, dia D é o nome de uma estratégia de guerra. Tinha tido o dia A, o dia B, como teve o dia E. Mas o dia D é muito importante porque ele é simbólico. É o desembarque das tropas aliadas, 150 mil homens, numa praia francesa. Lembra que a França estava ocupada pelos nazistas. A praia da Normandia, tá? E olha, a França tinha passado por um perrengue lá em cima. A retirada de Dunkerque. Depois você dá uma olhadinha no Google. Que trauma para os franceses. Foram pegos de surpresa pelos alemães e abandonaram seus navios, seus aviões. Foi um corre-corre. O Hitler tomou posse daquilo tudo. Então, assim como lá em cima eu tenho a retirada de Dunkerque, que é uma derrota para os franceses, eu tenho aqui os franceses sendo salvos pelo dia D. E ao mesmo tempo o Japão estava perdendo uma batalha importante lá no Pacífico, a Batalha de Midway, e aí vai tudo para o espaço. Mussolini é capturado pelo povo, morto, seu corpo é exposto em praça pública. Eu já disse isso quando a gente tratou da biografia de Mussolini. Hitler tem tanto medo de que aconteça a mesma coisa que ao suicidar já deixa instruções para cremarem o seu corpo. Só os japoneses permaneceram até o finalzinho, e aí a gente vai estudar isso no final da guerra. Beleza? Então olha, não é para se preocupar e nem se apavorar. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que aparecem, vamos chamar assim de características da guerra. Aquelas coisas que você sempre vai encontrar numa ou noutra questão. Primeiro a expressão gueto, que designa o quê? As zonas urbanas para onde os judeus eram confinados, ok? Você tinha que deixar sua casa, se você fosse judeu, com aquela estrela de Davi costurada em sua roupa, para ser humilhado pelos alemães, e você tinha que ir para determinadas periferias e lá mantido como prisioneiro. Nesses guetos a vida não era fácil. Há histórias, por exemplo, do gueto de Varsóvia, que resistiu bravamente. Resistiu a quê? É porque depois de uma certa hora, quando Hitler percebe que está perdendo a guerra, ele começa a deportar os judeus.
comboios de trem iam até próximo dos guetos, os judeus eram embarcados e enviados para os campos de concentração, que já existiam, estavam espalhados por todo lugar que os nazistas... Até na Polônia teve campo de concentração. Na Alemanha foram 15 grandes campos de concentração, e ali os judeus passam a ser exterminados, de múltiplas formas, a mais trágica delas, nas câmaras de gás. A cada meia hora, 2.000 pessoas eram mortas nas câmaras de gás. A isso dá-se o nome de solução final. Olha a crueldade da coisa. Ao perceber que ia perdendo a guerra, Hitler deu ordem para a solução final para a questão judaica. Ou seja, o extermínio dos judeus. E esse nome Holocausto refere-se a uma prática judaica lá no Antigo Testamento, de expiação dos pecados, oferecer um animal em holocausto no templo. Então, como os judeus eram mortos muitas vezes nos campos de cremação, associou-se uma coisa a outra e o nome ficou Holocausto. Você sabe que existe por aí uma versão negacionista do Holocausto. Por mais pavoroso que isso seja, escutar, tem gente por aí que nega o Holocausto. Tão bem documentado, filmado. Os alemães foram muito meticulosos nessa documentação. Então é inegável o extermínio de milhões de pessoas nos campos de concentração. Mais ou menos 10 milhões de pessoas, sendo que 60% desses 10 milhões foram de judeus. Ou seja, 40% foram ciganos, homossexuais, mesmo alemães, opositores ao nazismo, enfim. Isso faz parte das características desse conflito, infelizmente. É bom lembrar de um documento chamado Carta do Atlântico, que foi assinado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nem tinha entrado na guerra ainda, mas ele assina um documento se comprometendo que ao final da guerra ele não tomaria posse de nenhum território. Mas é importante esse documento porque ele traz um princípio, uma característica importante. Eles falam que todas as nações têm o direito de escolher o seu destino. Pois é, o princípio da autodeterminação dos povos será utilizado amplamente depois da Segunda Guerra Mundial no processo de descolonização da África e da Ásia. Pois é, Inglaterra escrevendo que todo mundo tem direito a ser livre, esquecendo da partilha afroasiática, né, colega? Vamos lá. Lembro aqui os kamikazes, ou aqueles soldados japoneses que lutam até o final, suicidas, né, mergulhavam com avião e tudo em cima dos navios de guerra. Lembre desses kamikazes, isso pode aparecer, são os guerreiros do vento, fiéis ao imperador Hirohito, e chamam a atenção para o projeto Manhattan. Albert Einstein, escreve ao governo americano, ele como judeu exilado da Alemanha, expulso de lá, ele escreve dizendo que tem umas pesquisas que possam talvez ser úteis. E o projeto Manhattan vai levar adiante a ideia e vai construir a bomba atômica. Ficamos aí para a próxima parte. Forçando a peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.